dia, meu nome é Letícia, sou aluna do Colégio Adventos e hoje vamos fazer uma edição especial sobre a Páscoa. Olá, bom dia, eu me chamo Ambre, sou aluna do Colégio Adventos e hoje vamos falar sobre a importância da Páscoa e vai ser com o pastor Tobias. Vamos passar para a entrevista. Pastor, o senhor pode ficar à vontade. Tá? Obrigado. Primeira pergunta. Pastor Tobias, para o senhor, qual é a verdadeira importância da Páscoa? A verdadeira importância da Páscoa, ela está muito no campo espiritual, né? Que é religiosidade. A primeira Páscoa foi comemorada por causa da libertação do povo do Egito. Aí Deus falou, olha, vocês agora vão comemorar uma vez por ano a Páscoa, que significa libertação. E Jesus, no dia da Páscoa dos judeus, falando sobre o Egito, ele instituiu a Páscoa cristã, que era a libertação do pecado através da sua morte. Sim, muito bom. Segunda pergunta. De que maneira você pode compartilhar momentos de alegria e união com sua família e amigos durante essa época especial? Olha, eu uso muito essa data, embora seja uma data escolhida pelos homens, a gente não sabe de fato qual que é a data específica da Páscoa. Eu compartilho ela com alegria com a minha família em comemoração da morte e ressurreição de Cristo. Sim. Terceira pergunta. Como o senhor pode ser uma fonte de esperança e inspiração aos outros, assim como a mensagem de renovação da Páscoa nos ensina? Tá. Quando eu conto sobre a Páscoa, quando eu falo sobre a Páscoa, eu falo sobre esperança. Porque quando nós recebemos a mensagem da Páscoa, a verdadeira mensagem da Páscoa é o nascimento, a vida e a morte de Cristo, na ressurreição que teve na ocasião da comemoração da Páscoa. E isso é uma mensagem de esperança, que fala sobre a volta de Jesus. Então, se torna uma maneira legal e bonita de falar sobre a Páscoa, porque ela me traz esperança de um Jesus que venceu a morte e que a morte dele paga o preço do meu pecado. É um tanto profundo? Mas, se bem conversado, com um tempo mais abrangente, a gente entende que a Páscoa é a melhor mensagem que existe. Realmente é uma das melhores mensagens que existe, como o senhor falou. Mas, infelizmente, muitas pessoas confundem o verdadeiro sentido da Páscoa com a mensagem que a sociedade quer passar hoje em dia, que é o coelho da Páscoa, né? Verdade. Infelizmente, muitas pessoas... Isso foi uma distração, que eu acho que é uma distração para as pessoas, e as pessoas acabam confundindo o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Sim, com certeza absoluta. Sim. Na verdade, Satanás, que é o inimigo de Deus, que provoca o grande conflito, ele sempre vai tentar colocar alguma coisa no lugar de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Assim como no Natal ele colocou o Papai Noel no lugar de Jesus, e o meio comercial e a mensagem que você falou aí, que as pessoas colocam no lugar, acabou tomando espaço. E hoje o Papai Noel é mais conhecido do que Jesus na época do Natal. Exatamente. A mesma coisa acontece com a Páscoa. Ele Sim. colocou essa idolatria com relação a coelho, chocolate, no lugar de Jesus e do verdadeiro sentido da Páscoa, que é o pão e o sangue de Cristo. Sim. Quarta pergunta. Como o senhor pode aplicar os ensinamentos da Páscoa em sua vida diária para promover mais amor e compreensão nas suas relações? Olha, talvez essa seja a pergunta mais difícil. Por quê? Nós vivemos emoções diferentes. É claro que a gente vive buscando alegria. E às vezes nós encontramos mais alegria em coisas com os homens e com as pessoas do que com as coisas de Deus. Então eu procuro assim, me envolvendo com a mensagem da Páscoa, eu faço com que o que Jesus fez por mim seja mais importante do que qualquer outra pessoa possa fazer. E tentando levar o amor de Cristo transformado na minha vida para amar outras pessoas. Aí vem uma série de outras atitudes que é necessária para a gente ter uma vida melhor. Quinta pergunta. Como o senhor acha que o sacrifício de Jesus nos impacta hoje em dia? Então, essa é a melhor parte da Páscoa. Porque quando eu comemoro a Páscoa e a morte de Jesus não causa um impacto na minha maneira de viver a vida religiosa, é como se
fosse uma data a mais comum na vida de todo mundo. A morte de Cristo é o marco. Antes de Cristo é uma coisa e depois de Cristo outra. Antes de Cristo a justiça e muitas outras coisas acontecendo para o judeu. Mas depois da morte de Jesus, a esperança através da graça, ela se torna maravilhosa na vida de todo mundo. Então eu procuro falar dessa graça para as pessoas, para a Páscoa ter efeito, entendeu? E tem pessoas que ainda debocham do sacrifício de Jesus, porque, tipo assim, existe, obviamente, pessoas que não acreditam que Jesus reviveu, nem acredita, às vezes, que Jesus existe. E várias pessoas acham que o sacrifício dele foi só, tipo assim, foi só uma morte normal, uma morte comum. Não foi uma morte que foi uma morte causada por causa dos nossos pecados, Sim. por causa de nós. Sexta pergunta. Qual a importância do perdão na sua vida e como o senhor pode praticá-lo mais frequentemente, seguindo o exemplo da Páscoa? O perdão é o ápice mais importante com relação à Páscoa e à morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Você falou bem a questão das pessoas. Quando eu não entendo por que Jesus morreu, eu não sei por que eu tenho que ser crente. Agora, um crente que não perdoa é um crente que está fadado a viver uma vida de inconformidade com Deus. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele estava morrendo, a frase mais significante para o ser humano foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Eles estavam matando o Filho de Deus em função de um pecado que ele não cometeu. Foi nós que cometemos o pecado desde o Jardim do Éden. E quando Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, o perdão se tornou a palavra-chave da Páscoa. Se eu comemoro a Páscoa e eu não amo as pessoas, é como se não valesse nada. A Páscoa é símbolo de perdão. A morte de Jesus foi para perdão. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles mandaram comemorar a Páscoa para eles se perdoarem dos 430 anos que eles viveram em pecado. Então, comemorar a Páscoa e não saber o que é perdoar pessoas não significa nada. É tanto que o seguinte: quando Jesus instituiu a Santa Ceia, na Bíblia ele fala lá no livro de Coríntios 11, que se eu tomar a Santa Ceia odiando alguém, eu estou causando um mal espiritual para mim mesmo. Então o perdão, ele é necessário. Ele é necessário na vida conjugal, na vida de pais e filhos, no relacionamento entre amigos e nas empresas. Se não houver perdão, nós vivemos uma vida de muitos conflitos. O perdão, ele quebra muitas barreiras entre famílias, amigos, e isso a gente consegue ver. E o perdão a gente consegue ver como a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus feito naquela cruz, consegue nos impactar hoje em dia, né? Isso é muito importante para que a sociedade possa entender isso. Na verdade, o perdão é um santo remédio. Exatamente. Se Jesus morresse, mas não perdoasse a humanidade, a morte dele talvez seria qualquer uma outra morte, como você falou. Mas ele morreu para perdoar. Ele morreu perdoando o meu pecado, o seu, de todos da equipe que está aqui ao nosso redor, para que nós tivéssemos esperança de que nós podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus, entendeu? Sim. A partir do momento que a gente realmente aceita Jesus, que a gente aceita Jesus entrar na nossa mentalidade, na nossa vida, a gente começa a ter esperança ao decorrer da vida, a gente começa a perdoar, a gente começa a ter amor. E isso a gente percebe como a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus nos impacta hoje em dia ainda, né? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas, como a Emily falou, que não acreditam que, para elas, o sacrifício de Jesus feito naquela cruz foi como uma morte qualquer. E é por isso que eu acho que ainda existem pessoas que possam perdoar, que possam entender o impacto de Jesus feito naquela cruz, para que possam perdoar e amar essas pessoas como Jesus amaria. Verdade, muito bem. É isso. Fechou com chave de ouro.